Nós vamos falar agora sobre o cálculo do rateio da água em condomínios com medição individualizada. Pense numa confusão. Já estamos acompanhando esta situação há algum tempo. Está acontecendo uma audiência agora e quem está ao vivo lá para trazer informações é a repórter Carla Mesquita. Abre aqui. Carla, alguma novidade em relação a esse problema? Quem mora em condomínio sabe que é uma confusão porque você tem a sua medição individualizada, ou seja, no seu apartamento você paga o que consome, mas tem que pagar também o rateio das áreas comuns. Alguma novidade sobre esse caso? São 12 horas e 15 minutos. Boa tarde para você, Carla. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu estou aqui ao meu lado com a promotora de justiça Elza Missano para falar justamente sobre essa situação, sobre essa liminar que foi concedida em ação civil pública, né, pelo Ministério Público, justamente sobre esse rateio, né, essa cobrança do rateio, é uma liminar contra a Iguá Sergipe. Então, doutora, me fale sobre o que motivou, né, o Ministério Público a conceder essa liminar. Boa tarde. Boa tarde ao Fábio, boa tarde a todos. Na verdade, esse problema é um problema antigo, né, dentro todos aqueles que moram em condomínios residenciais com individualização de água, seja ele horizontal ou vertical, eles já tinham problemas anteriores com relação à cobrança dessa tarifa de rateio. O Ministério Público havia ajuizado uma ação civil pública e ele funciona mais ou menos com o registro daquilo que entra pelo macromedidor, que é um hidrômetro que fica na entrada de cada condomínio. E depois, o leiturista, ao fazer a leitura para a emissão das faturas, ele faz o somatório de todos os hidrômetros individuais das unidades consumidoras e abate daquele valor que foi registrado nesse hidrômetro maior, que é o macromedidor. Se houver diferença, essa conta, então, irá para o condomínio e é a tal chamada tarifa de rateio, que é a diferença do valor do macromedidor com a soma dos hidrômetros individuais daquele condomínio. Ocorre que essa conta, essa logística, ela era feita conforme decisão judicial de uma ação movida pelo Ministério Público, registrando o valor que está descrito no macromedidor e a soma do faturamento de cada unidade consumidora. Então, quando a Iguá assumiu, ela mudou essa metodologia. Ela passou a fazer essa soma, essa diferença do que está registrado no macro com o valor individual de cada medidor. Qual é o problema? O consumidor, nós sabemos disso, ainda que ele tenha 0 de registro, porque viajou, a casa ficou fechada, né? Então não consumiu nada, mas ele paga por 10 metros cúbicos. O faturamento dele é por 10 metros cúbicos, porque, na verdade, é a política para o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Então, mesmo que você gaste 2 metros cúbicos, 3 metros cúbicos, 5, você vai pagar por 10 metros cúbicos. Então, nada mais justo de que a logística nessa soma que vai ser feita aí, para o pagamento da tarifa de rateio, ser computado o valor que efetivamente é faturado para aquela unidade consumidora. Então, se é faturado 10, tem que se somar o 10 daquela unidade consumidora e não 0, né? Porque aí daria uma diferença muito maior para o consumidor, ele estaria aí pagando quase que 2 vezes. Então, isso foi o que motivou o Ministério Público a ajuizar a ação civil, foi concedida a liminar, é uma tutela antecipada, né? Cabe recurso, obviamente, cabe um agravo de instrumento, a empresa vai ser intimada, isso já está valendo a partir de agora da emissão da liminar, né? Para que essa leitura já seja feita dessa forma, adotando essa logística que foi definida pela autoridade julgadora. E os consumidores que se sentiram lesados, eles podem pedir ressarcimento desse valor? Nós tivemos individualmente sim, né, cada um com as suas ações individuais, caso as faturas anteriores tenham sido feitas dessa maneira. Inclusive, isso é um dos pedidos que é feito na ação civil pública, não em tutela antecipada, mas no bojo da ação civil pública, que haja um encontro de contas, né, daqueles que pagaram durante o período que já vinha pagando, que haja um encontro de contas nas faturas subsequentes, mas isso aí faz parte do pedido final, né, do Ministério Público, e a partir daí isso foi justamente motivado por denúncias dos consumidores, né, dos condomínios, que diante da modificação da metodologia da cobrança. E caso a empresa não cumpra com essa decisão? Há uma multa que é estabelecida pela autoridade julgadora, há sempre sanção que são estabelecidas, né? E mas a gente não acredita que isso vai acontecer, tenho absoluta certeza que a companhia irá obedecer fielmente aquilo que é determinado pela autoridade julgadora.
Inclusive teve uma justificativa da empresa falando que já cumpre com as regras da Agreste. Como avalia essa justificativa? Não, a regra da Agreste, a portaria é exatamente o que o juiz definiu, né? Então, o que o juiz definiu é exatamente o que está na portaria da Agreste. Tem que se fazer essa logística observando o faturamento e não o valor físico que está ali estabelecido naquele hidrômetro individual. Fábio quer fazer uma pergunta, a gente vai abrir esse espaço para ele interagir. Pode ficar à vontade, Fábio, estamos aqui à disposição. Ok, eu queria cumprimentar a doutora Eusa. O assunto é água. Nós vivemos esse final de semana o terror da falta de água na região metropolitana e o Ministério Público me parece que ou ajuizou uma ação ou ajuizaria uma ação. Gostaria que a doutora Eusa explicasse exatamente em relação a esse período que a população sofreu com a falta de água, o caminhão-pipa que abasteceu, enfim, que ela falasse se há de fato uma ação do Ministério Público em face da Igual ou em face da DESO. Ok. Ele está perguntando sobre esse problema que aconteceu com a falta de água agora, nesses últimos dias. O Ministério Público já instaurou um procedimento administrativo preparatório do inquérito civil, já foi oficiada a Companhia de Saneamento de Sergipe para que informe qual foi a causa que deu, o que gerou, na verdade, essa queda da adutora, se foi realmente um esgotamento da própria estrutura, né? E com isso também uma grande preocupação do Ministério Público, por isso também oficiamos a Igual e a Agreste, porque a informação que nós tivemos pela imprensa é de que vários carros-pipa circularam na cidade, mas precisamos saber quantos carros-pipa circularam, aqueles que efetivamente têm que transportar água potável, né? Porque pipa que serve para transporte para aguar jardim, planta de jardim, não tem a mesma serventia para fazer o transporte de água potável. Então, o caminhão-pipa ele tem que ter a licença sanitária. Então, essa é uma grande preocupação também do Ministério Público. Portanto, foram oficiados a DESO, a Igual e a Agreste também, para que informe quais essas providências que foram adotadas e a Vigilância Sanitária e PROCON também com relação a esses carros-pipas que foram disponibilizados, porque a gente tem uma preocupação com a própria saúde do consumidor. Ficamos aí durante um longo período de desabastecimento e temos que ver uma forma também de compensação para esses consumidores usuários. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas informações. E agora, Fábio, de volta com você no estúdio.